Nós estamos numa série de mensagens sobre a vida de Davi, e tem sido muito gostoso ver o resultado disso na vida de todos. Tem sido maravilhoso ver o que Deus tem feito na vida da igreja. Por quê? Porque na vida de Davi a gente se encontra. Na vida de Davi a gente percebe as dores que a gente também tem. Na vida de Davi a gente percebe os desafios que a gente também tem. Na vida de Davi a gente vê as vitórias que a gente também almeja. Então a gente acaba se enxergando em algum momento da vida de Davi. E hoje eu quero conversar com você sobre relacionamentos. Por quê? Porque nossas relações definem nossa vida. Quando você vive um ambiente muito tenso, muitas pressões, muitas inimizades, muitas chateações, é mais difícil manter o equilíbrio emocional, a paz interior, a criatividade, a força. Quando você vive relações conflituosas, às vezes você tem dinheiro, às vezes você tem um bom emprego, às vezes você tem muita gente que gosta de você, mas fica sempre um buraco no coração, fica sempre uma coisa meio estranha na alma. Por outro lado, algumas pessoas não têm uma casa tão legal, o dinheiro também não é lá essas coisas, o carro não é tão bom, mas o ambiente da família é tão legal, é tão otimista, sabe aquele povo que quando come um pão com mortadela celebra como se fosse a melhor refeição do mundo? Sabe, o ambiente é tão positivo, tão legal, que mesmo com as dificuldades, parece que a vida está bem tranquila. Então, existem coisas que são importantes para a gente, mas mais importante do que as coisas, sem dúvida, são os nossos relacionamentos. E a boa pergunta é: como estão os seus relacionamentos? Como está o seu relacionamento conjugal? Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Como está o seu relacionamento com o seu sócio? Como está o seu relacionamento com os seus empregados, com os seus patrões? Como está o seu relacionamento com aquele amigo, aquela amiga, que já não é tão amigo, já não é tão amiga? Hoje, eu quero ler um texto que é um manual sobre relacionamento. É uma experiência na vida de Davi, que nos dá uma série de ações, que se nós seguirmos, nós teremos sucesso nos nossos relacionamentos e sucesso na nossa vida. Por isso, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficaram junto do caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse:
Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje, o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-lhe mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantaria a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente, para que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tens feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e ele voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. O Saul está perseguindo Davi. Começou a perseguir, você lembra por quê? Um motivo muito simples. Um dia, o Davi voltou de uma batalha, e quando voltou da batalha, tinha um grupo de mulheres que fez uma canção, cantando: Saul matou os milhares, mas Davi as dezenas de milhares. Essas infelizes cantaram a canção, e quem pagou a conta? Davi. Por quê? Porque Saul ficou com uma inveja danada de Davi. Saul começou a achar que Davi era o inimigo, que Davi ia tomar o reino dele. E a partir daí, ele começou a tentar matar Davi, perseguir Davi para tudo quanto é lado. Um dia, Davi foi para a caverna, chamada Caverna de Adulão, sozinho, esperando a morte. De repente, começou a chegar um monte de gente. Uns caras endividados, uns caras rejeitados, uns caras sem emprego. Pensa numa galera assim, meio, low profile, uma galera assim, meio largada. Foi chegando. Davi começou a treinar os caras e fazer deles o quê? Fazer o seu exército. Eram 400 homens. Nesse momento agora, já são 600. Anos já se passaram. E Saul no encalço de Davi. Saul não tem projeto de saneamento. Saul não tem projeto para educação. Saul não tem projeto de construção. Não tem projeto de arquitetura. Tem nada. Saul só tem um projeto: matar Davi. Quando você fica obcecado com alguma coisa, você perde a visão das necessidades ao seu redor. Você perde a visão do que você precisa fazer ao seu redor. E aí, chega um momento em que Davi está numa região chamada En-Gedi. E Davi então se refugia numa caverna. E ele dá de cara com Saul. O exército de Saul vem justamente para esse local. Quando chega perto da caverna, Saul sente vontade de ir no banheiro. Necessidades fisiológicas. E então ele entra na caverna. Imagina o que Davi e o seu exército pensaram na hora: já era, vão morrer, né? 3.000 soldados contra 600 homens, a gente encurralado aqui, não tem nem como fugir. Mas, de repente, Saul pega a capa, bota em cima de uma pedra e vai para trás de outra pedra fazer sua necessidade. Que alívio para todo mundo.
Que alívio para todo mundo aliviado. E então, o exército fala com Davi: Davi, dá uma olhada só, Deus te entregou o Saul. Eles citaram um texto bíblico: o teu inimigo foi entregue em tuas mãos. Davi, passa o cerol, mata. O Davi corta a orla do manto de Saul, mas na hora ele sente o remorso de ter feito isso, e ele fala: ninguém toca no Saul, ele é o ungido do Senhor. E aí o Saul se levanta, sai da caverna, e quando ele está já no meio do seu exército, junto dos seus 3.000 soldados, Davi aparece na frente da caverna lá em cima e grita: Saul, Saul. E Saul, quando olha, vê Davi. Davi fala: Saul, Deus me colocou aqui, com você na minha mão. Eu podia ter te matado, mas eu não fiz isso. Inclusive, a prova é que aqui, estou com a orla do teu vestido aqui na minha mão, olha aqui, Eu nunca te fiz mal, eu nunca te magoei, eu nunca te traí, eu nunca me rebelei contra você. E a prova disso é que agora eu tive você aqui, na minha mão, e eu não fiz nada, mesmo você só querendo me matar. Saul começa a chorar e fala: você é mais justo que eu. E eu não tenho dúvida, você vai ser o próximo rei de Israel. Só te peço uma coisa: não mata minha descendência não. E Saul sai com o seu exército, e aí ele para de perseguir Davi? Que nada, só não perseguiu na hora, depois ele volta ao mesmo projeto, até que finalmente vai ter um desfecho a vida de Saul, que aí é um outro capítulo para a gente estudar. Queridos, nesse texto nós vemos uma relação conflituosa, sim ou não? O conflito de Saul com Davi é horrível, é um conflito tão grande que um quer a morte do outro, um quer destruir o outro, um quer acabar com o outro. E é nesse ambiente de um conflito tão extenso, tão profundo, que nós temos algumas lições fundamentais para os nossos relacionamentos. Por isso, quais são os cuidados do homem de Deus em seus relacionamentos? Primeiro, esqueça um pouco os títulos e as atitudes para perceber a humanidade nos outros e em você mesmo. Vou repetir: esqueça um pouco os títulos e também as atitudes e perceba a humanidade do outro e de você mesmo. Pastor, explica melhor. Versículo 3: ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto do caminho, havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. O cara é rei, mas também vai no banheiro. O cara é rei, mas também tem dor de barriga. O cara é rei, mas também sente febre. O cara é rei, mas também sofre quando vê um filho sofrendo. O cara é rei, mas também sofre quando vê uma situação dolorida com a sua mãe. O cara é rei, mas antes de ser um rei, de um título, e antes de ter uma atitude, um cara que persegue Davi, tem uma humanidade. Tem alguém frágil, alguém que tem todo tipo de dor e circunstância que eu e você temos. Às vezes, a gente olha para uma pessoa e a gente vê o título dela, o que ela representa, ou a gente vê a atitude dela, e a gente esquece de olhar, sabe o quê? A gente esquece de olhar quem realmente ela é, a humanidade dela, a fragilidade dela, o que a levou a viver dessa maneira e a ser como é. Eu não estou aqui dizendo: olha, passa pano para os outros, ignora o que os outros estão fazendo, dê desculpa para tudo de ruim que as pessoas fazem. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando é que quando eu tenho um olhar mais analítico sobre a humanidade de alguém,
eu consigo não me deixar dominar por sentimentos raivosos, ruins, em função da atitude de alguém. Por exemplo, eu me lembro quando eu fui fazer uma cirurgia em Patinga, uma hérnia de hiato. E aí, chego eu fazer a cirurgia, eu não estava acostumado com cirurgia, não tinha feito cirurgia, desde a minha infância. Chego lá, me deram um avental, falaram, ó, só de avental. Ah, tá bom. Boto o avental, reparo que tem um buraco para trás. Falei, pô, meu irmão, para dessa. Aí chega um, chega outro, anestesista, a equipe, falei, muita gente. Daqui a pouco, chega uma pessoa que estudava comigo, estava fazendo pós-graduação em gestão de pessoas, e chega lá uma menina que estudava com a gente, fala, oi Josué, eu falei, opa fulano, o que você está fazendo aqui? Não, eu sou líder da enfermaria, do não sei o que lá, eu vou participar da tua cirurgia. Você vai ficar lá dentro? Vou. Irmão, pastor na cidade, pregando no aniversário da cidade, pregando na posse do prefeito, sendo homenageado pela Câmara de Vereadores, naquela hora, você é mais um com o traseiro de fora. Pedindo a Deus para salvar a tua vida. Simples assim. Simples assim. Você é mais um. Então, quem olha o título, quem olha a atitude, às vezes não vê o que está antes da atitude, a humanidade das pessoas, as necessidades das pessoas. Eu conheci um homem muito mau. Ele é vivo, ele é muito mau. E aquele homem se tornou um homem muito rico. E ele foi criado na sua infância por uma tia. E ele sofreu muito, ele padeceu muito, ele foi muito humilhado. E ele conseguiu vencer na vida, financeiramente falando, se tornou um homem rico. Só que ele não consegue confiar em ninguém acima dele. Porque aquela tia abusou dele, aquela família abusou dele. Então, ele ficou com esse trauma, então ele não consegue ser pastoreado por ninguém. Ele não aceita pastor nenhum na vida dele. Ele é um problema na vida de qualquer pastor. Ele é indomável. Ele é uma pessoa que tem que ser tudo centralizado nele. Ele não consegue dividir a atenção, dividir o controle, se sentir liderado. Não dá para ele. Ah, você está amenizando a situação dele? Não, não estou amenizando. Mas eu estou dizendo que eu sei entender por que ele é tão ruim. Só que se ele não entender, ele não muda. Então é preciso que você olhe não o teu título e não só a tua atitude. É preciso que você olhe também de onde você veio e por que você tem essa atitude. Porque você também pode estar sendo um nó na vida de alguém. Você também pode estar sendo um problema na vida de alguém, porque você também não tratou sua humanidade. Você está atrás do título de pai, título de mãe, título de líder, título de empresário, e você não está olhando a sua humanidade, que ainda está reproduzindo atitudes em função das dores que te fizeram, e gente que não tem nada a ver com isso está pagando a conta. Atrás de uma personalidade difícil, pode ter uma criança traumatizada, uma mulher abusada, um menino que não teve autoestima, uma garotinha que foi gordinha e o apelido dela era Bolão. E dói nela até hoje o apelido da escola, e o pai e a mãe nem sabem. O pai e a mãe nem sabem o que aquela criança passou. Nós precisamos olhar as pessoas com
uma visão um pouco mais abrangente, se nós quisermos ter relacionamentos melhores. Eu não conserto o outro de entender melhor ele, mas eu conserto a mim mesmo da atitude do outro, se eu entendo um pouco mais sobre ele. Quem entendeu? Segundo lugar, segundo o cuidado de um homem e de uma mulher de Deus com os seus relacionamentos, domine o desejo de vingança dentro de você. No versículo 3, diz: ele foi aos currais de ovelhas, ficaram junto do caminho, havia uma caverna, Saul entrou nela para fazer sua necessidade, Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: esse é o dia sobre o qual o Senhor nos falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Quando Saul entra na caverna, o medo toma os soldados de Davi. Uma guerra vai acontecer. O Saul então vai fazer suas necessidades. Os soldados viram para Davi e dizem: Davi, o cara quer te matar, anos tentando te matar. Davi, é a tua vez, é Deus te entregando ele. Davi não recrimina de primeiro os soldados. Davi não fala: o que é isso? Não. Davi pega a faca e corta um pedaço do manto de Saul, que está talvez em cima de uma pedra. Quando ele corta o manto de Saul, a ficha cai, o domínio vem, e ele fala: não vou me vingar. O que eu estou querendo dizer é que o desejo de vingança sempre vai vir. A questão é o domínio que você tem sobre ele. Uma fechada no trânsito e os desejos de vingança vêm. Um grito com você e o desejo de vingança vem. Uma humilhação, uma grosseria numa repartição pública e um desejo de vingança vem. Ele vem. A questão não é ele não vir, a questão é o domínio que você tem quando ele vem. Então, quando ele corta o manto, ele fala: cara, ele é ungido do Senhor. Quem botou Saul como rei foi Deus, não fui eu. Se Deus colocou, ele que tire. E ele vira para os soldados e fala: ninguém toca nele, porque ele, por mais ruim que seja, por mais maléfico que seja, por mais que deseje a minha morte, ele é um ungido de Deus. Deus colocou ele no reino, então não sou eu que vou interferir nisso, Deus o faça. Você precisa controlar os seus instintos de vingança. É impressionante, porque Saul está perseguindo Davi, e Davi está fugindo de Saul, mas os dois estão indo para o mesmo lugar. Há um encontro improvável. O Saul nem imagina que já está com Davi do lado dele. Queridos, os homens que estão naquela caverna estão tensos. O espírito de ódio, o espírito de força, a vontade de guerra começam a os tomar, porque eles sabem que chegou a hora. Os soldados de Saul nem sabem o que está acontecendo ainda. Eles não estão vendo nada, mas o exército de Davi está pilhado. Mas um homem com domínio sobre o espírito de vingança faz um exército acalmar, faz uma família acalmar, faz uma empresa acalmar, faz um grupo de sócios acalmar, faz um ambiente do futebol acalmar. O seu exército, ele consegue perceber que o líder disse: ei, não é hora de vingança. E você apazigua ambientes de vingança ou joga lenha na fogueira? Você é pilhado, é motivado à vingança, ou você consegue absorver isso, lidar com isso e não cair nisso? Queridos, um homem estava numa festa de criança. Daqui a pouco o seu filhinho chega. O seu filhinho chega chorando. O que foi? O que foi? Um menino lá me bateu.
O menino lá me bateu. E quando o menino me bateu, eu chorei e eu corri para o papai. O pai vê o menino chorando com a marca de um soco, algum tapa na cara, alguma coisa, fica furioso. E vai imediatamente falar com quem? Com o pai do menino que bateu. E chega lá com aquele sentimento de vingança. Já que eu não posso bater no menino, vou falar o que eu quero para o pai. E aí, os dois começam a discutir, e um quebra-pau acontece no meio de uma festa de criança. Você não tem noção do que você é capaz de fazer quando você está dominado pela vingança. Você não tem noção da droga que você pode fazer se você não dominar seu espírito de vingança. Você não tem noção de que repercussões pode ter a sua vida se você não administrar bem um momento em que você está sendo totalmente permeado pela vingança. O desejo de vingança pode nos levar a coisas que a vida inteira vão doer. Eu conheço gente que por causa de um espírito de vingança foi tirar uma satisfação, o outro pegou uma garrafa e deu na garrafada e morreu. Eu conheço gente que por causa de trânsito deu fechada no cara para tirar satisfação, o outro ficou assustado, ele tinha errado, deu uma fechada, agora o outro vai e fecha o meu carro também, desce do carro e acha que vai morrer, ele puxa um revólver e dá um tiro. E quando foram perguntar, por que você não tirou? O cara, eu tinha errado, fiz uma besteira lá no trânsito, mas estava indo embora. O cara veio para se vingar, me deu uma fechada, parou meu carro, desce do carro, vou esperar? Então, você precisa dominar isso, que vai vir, mas que não pode vir e não ter nenhum anestésico, quem está entendendo? Não pode vir sem ter nenhum regulamentador, nenhum preservador, senão você pode romper relacionamentos, e muitos casamentos acabaram por causa disso, que na hora do espírito de vingança não teve domínio, e falaram o que ninguém esqueceu, e falaram o que não devia ser falado, e magoaram de uma maneira que o outro não está conseguindo lidar, e aí um casamento bonito, com filhos, acaba. Terceiro lugar, terceiro cuidado dos relacionamentos dos homens e mulheres de Deus. Nunca despreze a hierarquia sobre sua vida. No versículo 5, nós lemos assim: mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido de Deus. Com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi até pensou em matar Saul, pensou. Davi tinha motivo para matar Saul? Todo motivo. Só que ele entendeu uma coisa: aqui tem hierarquia, ele é o rei. É um cara cruel, cruel. É um cara mau, mau. É um cara desonesto, desonesto. É um cara que não merece muito crédito, não merece nenhum, mas é o rei. Davi estabelece um conceito, o conceito da hierarquia. Davi diz: eu não vou tocar nele. Sabe um grande problema nosso hoje? Nós não temos mais esse sentimento, essa percepção de hierarquia. Nós desprezamos isso. Quando eu era pequeno, lá em Marechal, do lado do arpoador. Arpoador. Quando eu falo assim, todo mundo lembra onde que é Marechal, né? Minha terra querida. Então, quando eu era pequeno lá em Marechal, deixa eu te falar uma coisa: quando eu ia para a escola pública que eu estudava, a gente passava na rua
tinha soldado, tinha policial com apito na mão. O policial apitava e parava o trânsito para as crianças passar. A gente sabia o nome do guarda. Bom dia, seu guarda. Bom dia, guarda fulano. E o guarda falava assim: bom dia, crianças, boa aula. Leva a sério a escola, hein? O guarda dava conselho para as crianças. Os pais que estavam levando as crianças para a escola cumprimentavam o guarda: bom dia, guarda tal. E o guarda falava: bom dia, gente, Deus abençoe. Que saudade do tempo que policial era respeitado e que policial sabia o seu valor. Que saudade do tempo que a gente dava dignidade a esses que dão a vida, correm risco de vida, para poder manter um pouco da paz de uma sociedade. Não tem mais hierarquia. Eu sou de um tempo que o professor não apanhava na escola, não. Aí do aluno se levantar para agredir um professor, eu nunca ouvi disso na minha infância inteira. Fazia coisa errada, algumas vezes o Senhor me agraciou com esse momento: Josué, coordenação. Coordenação, a gente levantava e obedecia. Sim ou não? O professor falava assim: fizeram bagunça, vocês vão ficar depois da hora comigo. E a gente ficava. Vão ficar comigo copiando a página 59 do livro de comunicação e expressão. Que raiva, minha letra é feia até hoje por causa disso. Um pai pode errar demais, um pai pode cometer um monte de erros, é verdade, mas é pai. Uma mãe pode falar o que não devia, mas é mãe. É hierarquia, não é pela atitude da pessoa, é pelo que ela representa. É o pai e a mãe, por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. O que é prolongar os dias na terra? É tempo e qualidade. É tempo e qualidade, para que você tenha mais tempo de vida e com qualidade. Honra teu pai e tua mãe. Muita gente está morrendo mais cedo porque não sabe honrar pai e mãe. Como é bonito quando eu vejo uma pessoa que faz de tudo, que pega o dinheiro que tem, pega tudo para honrar seu pai, honrar sua mãe, dar qualidade de vida para eles. Que coisa linda, que coisa preciosa. Sabe, às vezes um chefe no trabalho dá uma ordem e tem gente que não consegue ser liderado. Ah, mas ele pensa assim, eu penso assado. Então, cara, ele é o chefe. Seja promovido e vira o chefe então, ou então vai para outro lugar para ser chefe em outro lugar, ou então fica desempregado e chefia você mesmo. Eu não estou falando de você aceitar desrespeito, eu estou falando de você saber ser liderado. Só pode liderar quem sabe ser liderado. Hierarquia, na igreja às vezes não tem hierarquia. Às vezes uma pessoa fala: eu sou empresário bem sucedido, eu estou cheio da grana, eu vou para a célula lá, o líder da célula, um Zé Ninguém, não tem nem estudo, ganha merreca. Você está julgando ele pelo dinheiro? Talvez ele não tenha conta bancária alta, mas ele tem marca no joelho de orar por você. Nós precisamos entender a liderança pastoral. Opinião de pastor, palavra de pastor não vai de nada não. Sou homem experimentado, fiz todos os cursos de inteligência emocional, de empreendedorismo, de gestão de negócio, de business, não sei o que lá, sou formado em Harvard. Tá. Mas se você não está satisfeito com o seu pastor, você procura outro. Agora você tem que dar o seu coração para algum pastor. Porque foi a Bíblia que definiu que tem igreja e tem homens vocacionados por Deus para o cumprimento de uma missão pastoral. Se você não aceita isso, você não aceita hierarquia. Você está frito. Ah, pastor, está puxando sardinha para o seu lado? Eu puxando sardinha para o meu lado? Quanto menos problema seu, melhor para mim.
É problema todo dia, muito problema, os meus, os da instituição e os das pessoas que Deus me confiou. Você acha que é fácil? Então, querido, que história é essa? Agora, na hora do ônus, eu sou pastor. Na hora do bônus, na hora da gente celebrar, da gente ser amigo, aí, na hora da gente trabalhar junto para Jesus, aí eu não sou. Só na hora do hospital, de madrugada, que o ente querido se foi. Hierarquia. Você quer ter uma vida de relacionamentos saudáveis? Sabe respeitar a hierarquia. Eu não aceito mais essa liderança. Beleza, faz uma transição, vai para outro lugar, tal, mas vai com inteligência. Não sai do seu trabalho fechando porta. Diga, olha, foi bom trabalhar aqui, Deus abençoe. Você não aguenta mais aquela chefia. Você sai, procura outro emprego, vai em paz. Quarto lugar. Qual o quarto cuidado que nós temos que ter com os nossos relacionamentos, como homens e mulheres de Deus? Esclareça os fatos ao ser acusado. A verdade deve ser dita. Esclareça os fatos ao ser acusado. A verdade deve ser dita. Tem gente que fala assim, estou nem aí, deixa o barco correr. Estou falando isso, deixa para lá, dane-se. Não. No versículo 8, nós vemos Davi chegando falando, Saul, é você, Davi? Sou eu, aqui. Eu nunca me rebelei contra você. 3.000 soldados de Saul escutando tudo. O Davi fala a verdade com testemunhas. Eu nunca fiz nada contra você, e a prova disso, aqui um pedaço do teu manto. Você estava aqui na caverna. Eu podia ter te matado. Eu não fiz nada, eu não fiz porque eu não vou fazer. Eu reconheço quem você é. Você foi ungido por Deus para ser rei de Israel. Eu não vou interferir nisso. Eu sempre lutei para você, eu sempre fui leal a você, e você está tentando me matar há anos. A minha vida virou um inferno por sua causa. Deus me julgue se eu estou mentindo. Agora, Deus te julgue pelo que você está fazendo. Davi fala a verdade, e fala com 3.000 testemunhas. Ficou ruim, não ficou? Porque agora 3.000 testemunhas vão twittar no Twitter a realidade. 3.000 pessoas vão contar para as famílias o que escutaram da boca do próprio Davi, e eles vão falar aqui, Davi podia ter matado Saul, não matou. Então essa história que ele quer tirar Saul do trono a qualquer preço é mentira. Quem entendeu? A verdade precisa ser dita. Pastor, eu falo a verdade mesmo, eu falo a verdade. Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui. Falar a verdade é uma coisa, mas a forma de falar é tão importante quanto a verdade que vai ser dita. Você não pode falar toda a verdade, e você não pode falar do jeito que você quer a verdade. A verdade precisa ser falada com inteligência. Quem aqui não entende, precisa entender que a verdade, muitas vezes, é uma cirurgia, e não se faz cirurgia sem anestesia. A verdade, muitas vezes, é uma comida para ser engolida, mas é mais difícil engolir uma coisa que não foi cozinhada e temperada. Quando você vai falar uma verdade, você precisa ter critério, inteligência, e talvez no primeiro momento não dá nem para falar toda a verdade. Você fala 80%, tem um detalhezinho para depois, para ajudar a pessoa a assimilar a primeira parte, para vir o segundo capítulo. Quem entendeu? Então, o pastor Israel Belo, ele escreve o seguinte: para que a verdade não mate, ela precisa ser demonstrada com amor. O amor tempera a verdade, acondicionando-a com especiarias que a tornam deglutível. O amor põe a verdade em segundo plano, quando o primeiro plano não produz vida. Gente, quando a verdade é gestada na atmosfera do amor, é proferida entre risos e não com mau humor, ela consegue chegar
se instalar sem ferir, sem destruir. Não deixa para lá não, fale a verdade, mas só tenha o cuidado de temperar isso antes de dar para alguém digerir. Planeje a forma de falar a verdade. Em quinto lugar, o quinto cuidado que nós temos que ter nos nossos relacionamentos como homens e mulheres de Deus é o seguinte: tenha absoluta confiança em Deus quanto aos conflitos que você enfrenta. Pastor, estou enfrentando uma luta no trabalho, estou enfrentando uma luta no meu casamento, uma luta na minha família, uma luta com meu cunhado, uma luta com não sei quem, tal. Você está enfrentando luta, não está? Beleza, confie plenamente em Deus para esse conflito. Dá uma olhada só no que está acontecendo aqui. Davi, ele fala: olha, eu não vou me vingar, isso é com Deus. Ele diz: a vingança não é minha. E quando a gente lê o texto do capítulo 23, versículo 26 diz: se alguém quer te destruir, fuja das ciladas, mas não perca a paz. Quem anda com Deus pode viver o livramento até na última hora. Isso está claro no capítulo 23. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Por quê? Porque teve uma hora no capítulo 23 que Saul encurralou Davi e já ia matar Davi. Sabe o que aconteceu? Na hora que eles iam pegar o exército de Davi, no capítulo anterior, 23, chegou alguém da cidade falando: Saul, os filisteus estão atacando o reino. E Saul deixa de matar Davi e foge e corre para lá para salvar o reino dos filisteus. O que foi isso? Providência de Deus. Ele teria morrido. É só você ler o capítulo 23 e 24, você vai entender esse sermão todinho. Ele teria morrido, mas na hora H veio um aviso que tirou Saul da oportunidade de matar Davi. Gente, nós precisamos entender que ainda que alguém queira nos matar, o Senhor manda um aviso de alguém e salva a gente. Ainda que alguém queira nos destruir, o Senhor faz alguma coisa que nos salva. Sabe, não é difícil certas pessoas decidirem perseguir você, é muito fácil. Tem gente que te persegue que nunca te viu. Mas como assim? Alguém te elogiou, foi suficiente. Alguém falou bem de você, foi suficiente. Alguém elogiou alguma coisa que você fez, foi suficiente. Tem gente que te persegue sem saber nada da tua vida, só por inveja, só por recalque. Acontece, é o mundo. Não deveria ser assim. Bem-vindo à realidade. Queridos, fuja da cilada, mas sem perder a paz, pois na hora em que a cilada for maior, Deus é que vai agir. Você jamais se arrependerá de perdoar alguém que não mereça ser perdoado. Você jamais se arrependerá de perdoar alguém que não merece ser perdoado. Mas você vai se arrepender se você não perdoar alguém que talvez mereça ser perdoado, ou que talvez nem mereça, mas você pode se arrepender. Agora, quando eu dei perdão até para quem não merece, o problema não é meu. Eu me liberei, eu me tranquilizei, eu mantive a minha paz, eu me firmei em Deus. Se o outro não merece, o problema é dele, Deus que julgue se ele merece ou não merece. Não sou eu que vou definir isso. Eu fiz a minha parte, eu me liberei de uma dor. Quem entendeu? Em último lugar, que cuidado devemos ter como homens e mulheres de Deus? Tenha consciência de que está fazendo de tudo para andar com Deus. Pastor, meu casamento está ruim. Pastor, minha vida com meu sócio está esquisita. Pastor, lá no futebol, já me desentendi com um amigo várias vezes, a gente está quase se pegando de soco lá na hora da pelada. Pastor,
eu tenho um concorrente que o cara está falando mal de mim no mercado aí, e tal, e está falando mentira de mim. Ou seja, nós temos relacionamentos distorcidos, prejudicados, destruídos, ok? Tenha consciência de que você está fazendo de tudo para agradar a Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra, pastor? Tem tudo a ver. Porque se você estiver fazendo de tudo para agradar a Deus, você vai ter a sabedoria de Deus para lidar com o que você está vivendo. Você não vai se precipitar. Você não vai dar lugar ao seu ódio, sua raiva. Você não vai dar lugar ao seu espírito de vingança. Você não vai ouvir conselho torto de gente que bota lenha na fogueira, em vez de jogar água na fogueira. Você não vai alimentar ainda mais a sua sede de ver o outro mal. Você vai analisar mais friamente a humanidade de alguém que está te fazendo mal. Por que essa pessoa é assim, cara? O que pode ter acontecido? O que ele está entendendo? Talvez você até entenda por que essa pessoa não gosta de você. Ela tem motivo. Como assim ela tem motivo? Sim, ela está na empresa há 20 anos, você tem 2 anos, e você está num lugar que ela sonhou 18 anos com esse lugar. Mas eu não tenho nada a ver com isso, a empresa me contratou. Sim, você não tem nada a ver com isso, mas ela não sabe lidar com isso ainda. Ela tinha um sonho, ela se sente rejeitada, ela se sente desamparada, preterida, e quem ela olha na posição que ela queria? Você. Então, se eu olho, se eu entendo isso, eu posso ter mais habilidade para tratar com dignidade essa pessoa que não gosta de mim. Eu falo com um monte de gente que não gosta de mim. Eu falo. Na política tem um monte de gente que não gosta de mim. Opa, tudo bem, deputado? Eles sabem o que eu defendo a palavra de Deus, eles sabem. Eles sabem que eu bato firme contra o que eles ensinam. Mas eu trato com dignidade, com respeito. A função que ele exerce, alguém elegeu. Cabe a mim respeitar, mesmo que eu não concorde, mesmo achando que ele é um mal para a sociedade. Enfim, os nossos relacionamentos definem muito da nossa felicidade. E eu preciso, e você precisa, termos muita sabedoria para que a gente não transforme nossos relacionamentos quebrados, distorcidos, machucados, em problemas ainda maiores, dentro da gente e fora da gente, no nosso coração e nas consequências disso. Por isso, não olha só o título e a atitude, procure compreender a humanidade da pessoa que agiu e a sua própria humanidade, porque você está agindo assim. Por isso, domine o sentimento de vingança, ele não vai te levar para um bom caminho não. Por isso, pense na hierarquia e diga, a pessoa está na posição certa, ela tem esse direito, deixa eu respeitar. A minha insubmissão talvez seja um problema que eu ainda não administrei na minha vida, eu preciso saber lidar com hierarquia. Por isso, eu te peço, ei, vamos lá, confia que Deus vai fazer a coisa certa, na hora certa. Você só tem que agradar a Deus de todo o seu coração, buscar o Senhor, fazer a sua parte e deixar que Deus reconstrua aquilo que você ainda não tem tijolo para construir. Se eu tenho 10 tijolos, eu só coloco 10 tijolos no muro, mas Deus pode vir com seus anjos e trazer 200 tijolos de uma vez só e completar o muro da minha vida. Bota os seus tijolos, deixa Deus terminar a obra, e que cada um de nós saia daqui hoje dizendo, meus relacionamentos vão melhorar, porque os princípios que Deus me deu, eu vou utilizar. Que Deus te abençoe, amém? Amém.